Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Esta é a palavra de Deus. Obrigado, Cris. Boa noite, Urbana. Tudo bem com vocês? Que bom vê-los. Hoje já inteiro, então vou conseguir pregar em pé. Antes da gente, meditar na palavra de Deus, abaixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus por esse tempo. Deus bendito, gratos nós somos por Jesus nosso Senhor. Gratos nós somos pelo Espírito que foi derramado sobre a Tua igreja. Pai, não temos palavras para descrever a importância deste evento para nós. Louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade em cumprir no tempo, na história, no chão da realidade, todas as promessas que foram profetizadas no passado. E obrigado porque a igreja é esse receptáculo do Espírito Santo de Deus, de tal modo, ó Pai, que somos movidos e direcionados por Ele. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito essa noite, não somente nós que estamos aqui nesse lugar, mas também aqueles que nos acompanham pela internet, que haja um soprar do Espírito na medida em que lemos, na medida em que meditamos e na medida em que aplicamos o texto essa noite. Que a Tua boa mão esteja sobre nós oramos assim no nome dEle. Amém. Estamos chegando na reta final desta série, a série Exposed, e acho que você já deve, a essa altura do campeonato, estar careca de saber a tese fundamental desta série. Estamos propondo a vocês que Deus, Ele tem a intenção de, em alguns momentos, expor a nossa mediocridade espiritual para que possamos ser trabalhados, para que possamos ser tratados, para que possamos ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. O profeta Malaquias, nos dias ali do pós-exílio, ele foi esse profeta que Deus levantou no meio do povo, justamente para denunciar a mediocridade espiritual do povo, mas também para poder convidar esse povo para uma vida nos termos da aliança, nos termos da caminhada com Deus, nos termos da fidelidade ao Senhor. Hoje, o meu desafio, ele é falar sobre esse tema que você tem aí no telão, o povo de Deus como esse tesouro particular. Mas para que a gente possa entender bem esse texto, a gente precisa entender um pouquinho dos grandes dilemas que essa passagem salienta e a mediocridade que está sendo exposta a partir dessa passagem que a gente acabou de ler com a Cris. Enquanto eu estava, estudando e meditando, foi interessante um diálogo que eu tive com a minha esposa, não foi muito tempo atrás. Ela me chamou e falou assim, meu amor, tô gostando muito dessa série. Aí eu virei para ela e falei, que bom, né? Fiquei todo animado, né? Falei, puxa, pelo menos que a Isabela não é muito de elogiar, né? Assim, tão gratuitamente. Então, se ela virou e falou, tô gostando da série, falei, joia, que bom, fiquei todo feliz e animado. Ela falou, não, mas não é por causa de você, não. É porque essa série tem tudo a ver com a minha profissão. Como você sabe, a Isabela é médica, tem tudo a ver com
a função de um médico. Eu falei, é. E aí ela foi me explicar que, no que diz respeito à vida do médico e à carreira do médico, a profissão do médico, a habilidade que o médico adquire ao longo da sua jornada, uma das habilidades mais importantes é a de conseguir dar um correto diagnóstico. Um bom médico, um bom profissional da saúde, é aquele que consegue diagnosticar bem o problema que tem com o paciente. Porque sem um diagnóstico correto, não existe tratativa, não existe tratamento correto. Sem que o médico seja capaz de fato, pontuar o que de fato está acontecendo com o seu paciente, ele não tem condição de oferecer tratamento e, enfim, cura, eventualmente, para um caminho de cura para o seu paciente. Essa é mais ou menos a lógica que a gente tem aqui nessa passagem. Deus expõe de maneira muito clara, pontual, como um médico faz a fim de tratar o seu povo. E nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente encontra o profeta tratando um problema do povo de Israel que ele é tão meu quanto seu, ele é nosso. Um problema que o povo de Israel tinha que lidar, e que porque tinha esse problema, já estava demonstrando a sua mediocridade espiritual. E você deve estar pensando, mas qual que é o problema do texto, pastor? Olha comigo no versículo 14, 3:14 novamente. O povo diz assim: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esse texto, ele mostra para nós que o povo de Deus, na antiguidade, como hoje nós passamos por isso, tinha um sério problema com o sucesso, a prosperidade dos ímpios. Como isso ofende a gente às vezes, né? Não somente a prosperidade do ímpio, mas também o sofrimento do justo. Isso é algo que nos agride, vamos ser honestos. A gente precisa reconhecer que muitas vezes, quando a gente vê, aquelas pessoas ímpias do nosso trabalho, a gente vê aquelas pessoas que são absolutamente descompromissadas com qualquer movimento de integridade diante de Deus, prosperando, enriquecendo, desfrutando de bênçãos. Isso nos incomoda, isso nos ofende. Crer num Deus que é absolutamente bom e absolutamente justo, fatalmente vai fazer com que a gente olhe para situações como essa e fale assim: gente, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo configurar a minha fé diante desse cenário. Enquanto acompanho as notícias lá do que tem acontecido no Rio Grande do Sul, ver tanta gente boa, ouvir testemunhos de crentes aos montes, gente que anda com Deus, perdendo casa, perdendo riqueza, perdendo, enfim, profissão, perdendo os negócios, perdendo, enfim, essa inundação fazendo com a sociedade ali do Rio Grande do Sul, talvez o que somente uma guerra faria. E aí você fala, tem algum problema, tem alguma coisa errada. E aí, enquanto você tem muita gente boa sofrendo debaixo daquele cenário de caos, aí você ouve notícias daquele político corrupto sendo tratado na saúde a pão de ló no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Gente boa, fiel ao Senhor, morrendo nas filas do SUS, sem tratamento. E pessoas absolutamente imorais, pessoas absolutamente descompromissadas com a justiça, com a moralidade, com a integridade,
desfrutando de benesses. Isso, meus irmãos, nos agride. E o problema é que, quando nós não lidamos de maneira correta com essa realidade, nós fatalmente cairemos num paradigma de mediocridade espiritual. Porque, venhamos e convenhamos, a nossa tendência é essa, a tendência do povo de Deus. Né? A gente vê, né, aquele pagão miserável do nosso trabalho, né, sendo abençoado aos montes. A gente fala, não vale a pena andar com Jesus. Qual que é a vantagem, né? Não vale a pena. Você, mulher, né, vê aquela pessoa que você odeia, né, no trabalho, ela tá magrinha, né, em forma, tá com o corpinho que você sempre quis ter. Aí você fala, não, isso não é legítimo, não é justo, não é lícito. Porque, meus irmãos, se a gente não souber lidar e configurar essa realidade com a nossa fé, com aquilo que nós professamos, acredite, nós fatalmente seremos movimentados e movidos na direção de, talvez até chegar no ponto de rejeitar a fé e questionar a nossa relação com Deus, como fez o povo. Mas essa perspectiva, meus irmãos, errada em relação a esse aparente descaso de Deus diante da prosperidade do ímpio e do sofrimento do justo, é fruto de 3 probleminhas. É fruto de 3 perspectivas erradas, ou é fruto de 3 maneiras erradas de como nós nos relacionamos com Deus. Note que o primeiro movimento que aparece errado no texto por parte do povo é o povo dizer o seguinte, versículo 14, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos? Note que o povo aqui, ele está demonstrando que se relaciona com Deus na perspectiva da barganha, na perspectiva daquilo que eu tenho para receber. A expressão hebraica aqui ela é muito interessante porque ela comunica essa ideia de dividendo. Qual que é o dividendo? De andar com Deus, quando a gente olha para uma situação como essa, né, de gente miserável, gente desgraçada prosperando nesse mundo, gente fiel e piedosa sofrendo miseravelmente, qual que é o dividendo? Acredite, nós vamos nos incomodar com essas aparentes injustiças da parte de Deus, se a gente se relaciona com Deus nessa perspectiva utilitarista. Qual que é o benefício? O que é que eu vou ganhar se eu for para essa igreja? Qual que é o custo-benefício? É interessante, como eu disse a vocês, que a expressão hebraica, ela comunica aquela ideia. Sabe quando a gente recebe aquele e-mail do nosso fundo de investimento, do corretor lá do fundo de investimentos, ele diz assim, olha só, sabe aquele dinheirinho que você depositou não sei aonde, lá no CDI, não sei dos que, então, pagou dividendos. Aí você fala, yes, né? Yes, pagou dividendos. É isso que o povo está perguntando. Qual que é o dividendo? Qual que é a vantagem? Gente que se relaciona com Deus numa perspectiva absolutamente utilitarista, que conta custo-benefício. Esse tipo de gente vai ter muita dificuldade em admitir na sua fé a possibilidade da bênção sobre o ímpio e do sofrimento sobre o justo. Porque quando a gente se movimenta nessa direção e articula a nossa relação com Deus nesses termos, não tenha dúvidas. A gente vai ter sérios problemas com Deus e em articular a nossa fé nesses termos. Recentemente estava conversando com uma pessoa que estava chegando na Urbana, não sei se vai continuar, depois do que eu falei. Chegou para mim e falou assim, pastor, olha só, deixa eu falar uma coisa, estou gostando muito da Urbana, viu? Eu falei, que legal, fico feliz. Que bom que tem abençoado, que bom que tem sido uma coisa bacana. Pastor, é uma igreja cujo custo-benefício é interessante. Aí eu, como é que é? Não, porque tem uma Urbana Criança lá, a gente traz a criançada, a molecada aprende sobre Jesus, o culto é muito bem organizado, 1h30 de culto, a gente, consegue aproveitar o dia e não sei o quê, e tarará, tarará. Assim mesmo, falou, o custo-benefício da Urbana é muito interessante. Aí eu virei para ele e falei, então não vem para cá não. Então não vem para cá não, porque crente que calcula custo-benefício é alguém que não entendeu o que é a fé cristã. Você não entendeu o que é a fé cristã e, eventualmente, o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Quem se relaciona com Deus na perspectiva da barganha,
na perspectiva do custo-benefício, na perspectiva do tomou, levou, do fez certinho, recebeu, na perspectiva da maneira como eu me relaciono com a minha cachorra Benta. Às vezes a gente se relaciona com Deus desse jeito, como eu me relaciono com a Benta. A Benta é uma Golden, eu já falei para vocês algumas vezes, ela já foi ilustração de sermão muitas vezes para mim. Aí eu falo, Benta, senta. Aí ela senta. Aí eu falo, Benta, deita. Ela deita. Eu falo, Benta, rola. Ela rola. Aí depois que ela faz todas essas coisas, ela olha para mim e eu já sei, aquela cara de pidoma, porque ela sabe que ela está esperando um biscoito. Quem se relaciona com Deus desse jeito? Deus eu sentei. Deus eu rolei. Deus eu levantei a mão quando mandaram levantar a mão. Deus eu entreguei o dízimo quando mandaram integrar o dízimo. Cadê o biscoito? Aí o biscoito espiritual é, os meus filhos não podem perder o ano na escola. Pastor, não podem pagar 12 meses de mensalidade, né, escolar e o menino ainda perder o ano, é frustrante, não. Cadê o biscoito, Senhor? Gente que se relaciona com Deus nessa perspectiva, fatalmente vai ter dificuldade de configurar a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo com a sua fé. O segundo problema que a gente vê nesse texto é o fato de acontecer uma hipocrisia. Porque olha só, interessante que eles dizem assim, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Note que não é essa turma que vira para o problema do mal e fala assim, não quero nem saber. É a turma que diante do problema do mal, diante da prosperidade do ímpio, diante do sofrimento do justo, está na igreja, que obedece. O texto está dizendo, obedecemos os seus preceitos. A gente lamenta diante do Senhor, a gente fustiga a alma com jejum, a gente está lá na campanha de oração, a gente está lá dando dízimo, a gente está lá fazendo as coisas do aparato religioso. Só que tudo isso numa perspectiva hipócrita. Porque, como eu disse a você, a gente faz para os outros verem, né, essas coisas. Acredite, meus irmãos, eu sou o mais hipócrita de todos nós aqui. Porque não foram poucas as vezes, olha que minha filha tem só 3 anos de idade, mas não foram poucas as vezes que eu trouxe a Antonella para a igreja, não era porque eu estou preocupado com a vida espiritual da minha filha, que eu estou preocupado em ver a minha filha aprender sobre Jesus e etc. Não, é simplesmente para que a Isabela não fique me perturbando e dizendo assim, olha, fica atento aí à vida espiritual da tua filha, seja alguém aí. Então, para a Isabela não ficar no meu pé, aí eu trago a criança, boto ela lá no Urbana Criança, às vezes, quando é domingo que eu prego, ela vem 3 vezes, para ouvir a mesma história lá no Urbana Criança. Mas não é uma preocupação com a espiritualidade da minha filha, é simplesmente uma hipocrisia espiritual da minha parte. E aí gente que se relaciona com Deus para que os outros vejam, gente que se relaciona com Deus somente na perspectiva do aparato religioso, gente que se relaciona com Deus e pratica os ritos da religião, que se envolve com as questões da igreja, da vida espiritual, do reino de Deus, somente para que os outros vejam. Não tenha dúvidas, esses vão ter muita dificuldade em lidar com a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Porque aí já não é uma questão de relação, né? Não é uma questão de um movimento do coração conduzindo uma vida com Deus, mas é o contrário. É um movimento de absoluta hipocrisia, em que eu faço para os outros verem, em que eu vou na igreja para o pessoal saber que eu fui. Essa eu não falei para o pessoal nem das 9 nem das 11, mas hoje, como eu estou com um pouquinho mais de tempo, agora às 18, eu posso falar isso para vocês. Nós temos um mecanismo no estatuto da nossa igreja que diz que membros que são faltosos e abandonam o convívio da nossa comunidade de maneira injustificada por período superior a 6 meses, eles são automaticamente excluídos do hall de membros. Isso é um mecanismo estatutário para a gente garantir que quem está na igreja está na igreja. Se o cara quer ir embora, enfim, então, se a pessoa some, desaparece, é membro da comunidade, desaparece por mais de 6 meses por razões injustificadas, a gente exclui do hall de membros automaticamente. E aí é muito engraçado, porque outro dia, conversando com um membro meio faltoso da nossa igreja, eu falei, cara, se toca aí, bicho, vamos voltar a andar perto da comunidade, perto da gente, etc. Não, pastor, fica tranquilo que
Eu tô certinho na curva dos 6 meses. Aí eu falei, bicho, então deixa eu te falar, você não entendeu. Se eu vou para a igreja por causa da curva lá dos 6 meses, tem alguma coisa errada. É hipocrisia, gente. O nome disso é hipocrisia. A palavra de Deus qualifica isso muito bem. É o indivíduo que vira e fala, não, Deus, eu estou lá fazendo jejum, lamentando, estou lá no culto. De maneira absolutamente hipócrita e vazia e sem sentido. Em terceiro lugar, isso é um problema com Deus. Quem se incomoda com a prosperidade do ímpio? Quem se incomoda com o sofrimento do justo? Tem, em última análise, um problema com a soberania de Deus. Olha só o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Note que o povo toma para si o critério de avaliação, de determinação, quem é bem-aventurado, quem não é, quem é feliz, quem não é, quem é bem-sucedido, quem não é. O povo está olhando e está falando assim, nós é que consideramos, nós é que determinamos, nós é que estamos dizendo quem é feliz e quem não é, quem é bem-sucedido e quem não é. E na nossa lógica, o ímpio recebendo bênçãos, isso daí é felicidade. Em última análise, gente, sabe o que eu estou querendo dizer? É que quando a gente se incomoda com a prosperidade do ímpio e com o sofrimento do justo, a gente está gritando aos céus, dizendo, Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu acho que eu administraria essas bênçãos de uma maneira muito melhor que tu fazes. Quando aquele nosso vizinho cretino do lado do prédio, né, que a gente vive esmurrando a porta do carro dele por causa das boas e velhas brigas de estacionamento de condomínio, né? Aí ele troca de carro e ele compra um carro de uma categoria superior ao nosso, né? A gente fica com raiva. A gente não está com raiva com o vizinho, a gente está com raiva de Deus. Porque a gente está dizendo, Senhor, eu administraria muito melhor as bênçãos celestiais. Eu faria um trabalho muito melhor que o teu, Senhor. Porque quando a gente fica com raiva dessas coisas, acredite, em última análise, nós não estamos com raiva do carro do outro, da mulher do outro, do olerite do outro, do plano de saúde do outro. A gente, em última análise, está com raiva de Deus. Porque a gente está dizendo assim, Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu faria um trabalho muito melhor de distribuição destas bênçãos. Eu faria um trabalho muito melhor de administração das riquezas que descem do céu sobre os justos e os injustos. Eu faria um trabalho absolutamente melhor. E, meus irmãos, não tem nada mais satânico na nossa índole do que isso. Afinal de contas, Satanás, ele caiu e foi expulso do céu justamente porque ele disse, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Eu que vou administrar as bênçãos dos céus sobre os justos e os injustos. Por isso, recapitulando essa primeira parte, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo sempre vai ser uma pedra no sapato daquele que, em primeiro lugar, se relaciona de maneira utilitarista com Deus. Em segundo lugar, vive uma vida hipócrita. Vive uma espiritualidade fundamentada na hipocrisia. E em terceiro lugar, tem um problema sério com a soberania de Deus e a administração divina das suas bênçãos. Então acredite, todas as vezes, aqui está um excelente termômetro, meu irmão e minha irmã, para que a gente possa medir a nossa mediocridade espiritual. Eu ando incomodado, eu ando questionando a Deus, quando eu vejo ímpios prosperando, quando eu vejo muitas vezes gente boa e piedosa sofrendo. Eu sou aquele tipo de gente que chega a questionar a fé que professo, quando eu vejo gente que eu acho que não merece. Aquele cunhado nosso, né, que a gente tem, que porque deve R$100, na mão, o dinheiro que o cunhado deve para a gente, ele triplica, né, porque ele deve para a gente R$100, mas ele tem no nosso coração o peso de 1 milhão, né. Aí a gente vê, né, o cunhado prosperando, a gente fala, não, e eu na pindaíba. Acredite, ou estamos nos relacionando de maneira utilitarista, ou somos absolutamente hipócritas
ou temos um problema sério com a soberania de Deus. Agora, se eu paro esse sermão aqui, você iria dizer assim, nossa, pastor, você foi muito perito em mostrar o problema, mas não tem uma solução para a gente lidar com essa angústia? Não tem uma receita, um movimento bíblico no texto que a gente possa aprender a lidar e descansar o nosso coração diante dessas situações todas? É claro que tem. Então, na mesma medida que eu apresento 3 problemas, eu quero lhes dar 3 soluções. 3 soluções para que a gente possa aprender a lidar com esse sentimento de angústia diante das aparentes injustiças da realidade. A primeira delas a gente vê no versículo 16. Olha só que interessante, o versículo 16 diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Meus irmãos, a certeza de que Deus ele tem ouvidos atentos a nos ouvir é algo que nos apazigua o coração diante das injustiças da realidade. Não tenha dúvidas disso. E deixe-me aprofundar um pouquinho isso daqui, e deixe-me mostrar para você que, embora a gente professe essa fé de que nós temos um Deus que ouve as nossas orações, que está pronto para ouvir a angústia da nossa alma, nós, infelizmente, fomos absolutamente treinados a comparecer diante de nosso Deus de uma maneira absolutamente asséptica. A gente faz umas orações bonitinhas, né? A gente faz umas orações assim que falam: ó Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Quando, na verdade, o que a gente queria dizer é: Senhor, eu estou com raiva mesmo que o meu cunhado está indo bem e eu estou indo mal. Senhor, eu estou frustrado. A gente tem medo de fazer essas orações ao Senhor e dizer realmente como nós estamos e o que realmente nós estamos sentindo, porque a gente foi treinado pela religiosidade batista reformada a fazer oração bonitinha, fazer oração calvinista, fazer oração que eventualmente não expõe aquilo que de fato nos incomoda. C.S. Lewis ele chama isso de orações sujas. A gente não tem coragem mais de fazer orações sujas ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou com raiva mesmo. Senhor, eu estou frustrado, puxaram o meu tapete no trabalho. Senhor, está vendo a situação dos meus filhos? Todos eles estão perdidos, longe de Ti. Senhor, eu estou com raiva. Olha só, até caiu o negócio. É o Espírito Santo, né? Domingo do Pentecoste. A gente não tem mais coragem de fazer orações sujas, porque a gente acha que a gente vai escandalizar a Deus. A gente acha que a gente falando alguma coisa da nossa alma, da nossa visceralidade a Deus, a gente acha que Deus vai fazer assim: ai meu eu, olha o que o Zé está falando para mim. A gente acha que Deus vai ficar escandalizado com alguma coisa que eventualmente a gente vai dizer a Deus. Mas, meus irmãos, é absolutamente apaziguador saber que nós temos um Deus que tem ouvidos atentos a ouvir a nossa oração, a ouvir o seu povo. Você sabe, na semana passada eu estava internado por causa de influenza, aí tive uma pneumonia secundária, uma infecção na parte respiratória, eu fiquei todo errado. E aí cheguei lá no hospital, o médico olhou para mim e falou: cara, eu vou ter que te internar. Eu falei: não, doutor, pelo amor de Deus. Ele falou: vou te internar. E ó, deixa eu te falar, o tempo de antibiótico é no mínimo 5 dias. Aí eu, no alto da minha arrogância, né, virei pro médico e falei: não, doutor, eu não tenho 5 dias, não. Ele falou: o problema é teu, eu vou ter que te botar na internação. E aí, para ajudar, a minha esposa, muito sábia, conhecendo o marido, o workaholic que ela tem, ela virou para mim, a primeira coisa que eu falei: ó, você é internado, traz aí as minhas coisas e traz o computador para eu trabalhar. Ela virou para mim e falou assim: não, senhor, não vou levar computador nenhum. Aí eu fiquei injuriado, né? Porque os primeiros 3 dias de internação ainda estava mal, mas só que eu já queria trabalhar, queria, sabe, resolver. Senhor, a gente vai começar 1º de junho, começa o campus lá em Anália Franco, um monte de coisa para resolver, um monte de pepino para descascar na igreja, um monte de aluno no seminário para ensinar, e eu aqui, nessa cama, aqui olhando para o teto, absolutamente frustrado.
aquela hora que a gente tem que virar para Deus e falar assim, Senhor, eu estou frustrado mesmo. Que horinha, hein, Senhor? Que semaninha para me botar no hospital, hein, Senhor? Podia ser uma outra semana, não? A gente precisa aprender que é uma bênção espiritual ter os ouvidos do Todo-Poderoso atentos a nós. E é melhor ainda saber que Deus ele não vai ficar escandalizado se a gente orar de uma maneira suja, ou orar dizendo, Senhor, olha, eu estou com raiva mesmo. Se você voltar no livro dos Salmos, é justamente isso que o salmista faz. Toda hora ele diz, Senhor, eu estou com raiva, você não está vendo, eu estou clamando, você não está me ouvindo. Ó, Senhor, deixa eu te falar, eu queria mesmo é que alguém pegasse os filhos dos meus inimigos e esmagasse eles contra as pedras. É isso que o salmista diz para Deus. Só que a nossa asepsia religiosa nos treina em fazer oração bonitinha. Ah, Jesus. Os ouvidos atentos do Todo-Poderoso nos dão essa liberdade de a gente poder expor a nossa visceralidade, expor as nossas angústias, expor o que de fato nos incomoda ao Senhor. E que bênção é poder fazer isso. Não tenha dúvidas, é absolutamente apaziguador. Você não tem ideia do quanto eu já briguei com Deus por causa do Rio Grande do Sul. Chegou um momento que eu falei, eu vou parar de ouvir notícia. Porque eu ouço a notícia, eu viro para Deus e falo, pô Deus, você não está vendo não? Será que está acontecendo alguma coisa aí errada? E que bom que a gente tem esse privilégio, essa possibilidade de chegar diante de Deus e falar, Senhor, está cortando, está doendo, eu estou frustrado. Se a gente voltasse a praticar mais essas orações que expõem a visceralidade da nossa alma, eu garanto a você, a gente ia poder apaziguar de uma maneira muito melhor o nosso coração diante dessas injustiças, diante da prosperidade do ímpio, diante do sofrimento do justo, diante das situações calamitosas que a gente enfrenta. Não tenha dúvidas de que a nossa maneira de enfrentar essas coisas seria completamente diferente se tivéssemos a coragem, o estofo espiritual de gigantes na fé, que não somente comparecem diante de Deus para louvar o santo nome dele, mas também comparecem diante dele para dizer que a coisa está fedendo dentro da alma. Isso não é uma questão de ser pequeno, pelo contrário, é uma questão de ser grande. Uma questão de ter uma fé grande, que professa fé num Deus grande o suficiente para aguentar a visceralidade do nosso coração. Segundo lugar, a certeza de que Deus está vendo a piedade do seu povo. Olha só o que diz ainda o versículo 16. O versículo 16 ele diz assim, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Essa metáfora do livro memorial é aquela ideia de que Deus ele está vendo a piedade do seu povo num mundo caído e quebrado. Essa semana eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja que veio conversar comigo. Eu sou um péssimo conselheiro bíblico, porque os caras vêm conversar, abrir o coração, eu falo, isso daí é problema teu. Mas a minha maneira peculiar de consolar esse irmão foi interessante, porque ele chegou para mim, é um irmão que trabalha no mundo da comunicação, que segundo ele é aquele mundo mais virado que você possa imaginar. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, é difícil, viu, ser fiel, ser piedoso naquele mundo lá na agência, o pau quebra, os homens casados viajam e fidelidade conjugal não existe, e é uma sujeira lascada esse mundo, e é difícil viver piedosamente nesse mundo, viu, pastor? Eu vou dizer para você. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, e qual que é a novidade agora? Você não é convidado a viver de maneira piedosa por causa deles. É bem verdade que o teu testemunho pode fazer algum tipo de diferença lá. É bem verdade que a tua vida íntegra pode frutificar algumas coisas para outros lá, mas deixa eu te falar uma coisa, cara.
você não está sendo chamado a viver de maneira piedosa lá naquele ambiente para os outros verem. Você está sendo chamado para viver de maneira piedosa ali naquele ambiente porque Deus está te vendo. Porque Deus, ele tem um memorial diante dele sobre aqueles que são os que temem o nome dele. Então, ainda que hoje pareça que o ímpio esteja prosperando, ainda que hoje pareça inútil viver de maneira piedosa, Deus, ele está vendo. E ele vai te recompensar, fica tranquilo. Porque, meus irmãos, nós não vivemos de maneira piedosa para os outros. Quem vive de maneira piedosa para outro é fariseu. Nós vivemos de maneira piedosa porque nós temos a certeza de um Deus que está vendo. E ele há de recompensar o seu povo pela piedade, pelo sofrimento, por causa da piedade no meio de um mundo mau. Então, meu irmão e minha irmã, anime-se, porque amanhã você vai entrar num ambiente caótico, no seu trabalho, na sua profissão, sendo convidado a viver de maneira piedosa. Porque acredite, não é para os outros, não. É porque Deus está vendo. O texto diz, foi escrito um livro como memorial, está registrado, Deus está vendo. Na presença dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O fato de Deus estar vendo tem que ser a maior razão para que eu e você acordemos todos os dias comprometidos com piedade. O fato de que Deus está registrando tem que ser a maior razão para que eu e você possamos viver de maneira piedosa, ainda que a prosperidade do ímpio pareça sugerir atalhos a nós. Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Em terceiro lugar, a certeza da ação de Deus. Olha só que interessante, o texto continua no versículo 17, ele diz assim, no dia que eu agir. Deus promete agir. Então está aqui a resposta para o tal do problema do mal. Senhor, você não está vendo o ímpio prosperar? Senhor, você não está vendo o justo sofrer? Deus responde, sim, e eu vou agir. Vai chegar o dia em que um dia eu vou punir o ímpio por sua impiedade e eu vou recompensar o justo por sua justiça silenciosa no meio de um mundo quebrado. Eu não estou de olhos fechados e eu não vou deixar passar. É isso que Deus está dizendo. No dia em que eu agir. E meus irmãos, de todas as maneiras que eu poderia aplicar isso daqui, de todas as maneiras, eu escolhi aplicar de uma única maneira isso daqui hoje. É esta verdade de que nós temos um Deus com ouvidos atentos a nós. É esta verdade de que nós temos um Deus com olhos abertos. E é esta verdade de que as mãos do Senhor, elas vão um dia agir, é que nos dá a possibilidade, por exemplo, de perdoar num mundo mau. Porque acredite, meus irmãos, eu vou ser honesto, vocês conhecem a índole colérica do seu pastor. Os psicólogos, né, vão lá e fazem lá o perfil, meu perfil, eles dizem assim, o pastor Isaac, ele é sanguíneo. Meus irmãos, não tenha dúvidas de que se eu não tivesse a certeza de que Deus, Ele um dia vai agir, de que Deus ele está com seus olhos abertos, vendo a piedade do justo e a iniquidade do ímpio, eu seria o primeiro a ser um justiceiro fazendo justiça com as próprias mãos. Não tenha dúvidas disso. Eu seria o primeiro. Mas justamente porque podemos descansar na verdade de que há um Deus que está vendo todas as coisas, de que há um Deus cuja mão está aguardando o momento certo para agir, aí a gente pode perdoar. A gente pode perdoar. A gente perdoa
aquele cunhado cretino que a gente tem, aquele par do trabalho que está doido para puxar o nosso tapete. A gente perdoa aquelas pessoas que atentam de maneira visceral e direta contra nós. A gente tem capacidade de perdoar por causa da esperança de que a mão de Deus ela vai agir um dia. Eu não ia contar isso para vocês às 18, mas só que o presbitério pediu para eu contar às 18, então eu vou contar essa história para vocês. Nos anos em que eu morava nos Estados Unidos no meu programa de mestrado, eu cheguei a ficar noivo de uma outra moça que não é a minha esposa. Primeiro eu preciso dizer que Isabela, ela é a expressão mais doce da graça de Deus na minha vida, vocês não tenham dúvidas disso. Mas antes de me casar com a Isabela, eu cheguei a quase casar com uma outra moça. E eu morava nos Estados Unidos, mas como eu vinha para cá 3, 4 vezes por ano, então dava para sustentar uma relação afetiva nessa época. E aí era muito interessante porque, enfim, chegamos a ficar noivos. E aí, numas férias que eu vim para o Brasil, já estava com, sabe, a vida andada, bem andada para casar com essa moça, já tinha dado entrada em apartamento, já tinha, sabe, corrido atrás de contrato de festa, aquelas coisas todas que todo casal que está indo para casar sabe do que eu estou falando. E aí, um belo de um dia, eu fui lá buscar essa moça no trabalho dela. E aí busquei ela no trabalho, voltando no carro, indo para casa. Vínhamos conversando sobre coisas, sabe, de um potencial casamento. Aí ela virou para mim e falou assim, Isaac, você sabe que a gente não vai casar não, né? Eu falei, oi? Como é que é? Você sabe que a gente não vai casar não. Eu falei, como assim? Me explica, porque está faltando alguma narrativa que explica essa fala. Porque até onde me consta tem contrato fechado, tem entrada de apartamento dada, o que está acontecendo? Eu falei, não, é muito simples, é que se eu estou com você há 2 anos, eu estou há 4 com o meu chefe. Esse, nossa, que eu acabei de ouvir aqui, esses sussurros, foi o meu na época. Constituí um advogado para cancelar todas aquelas coisas que já tinham sido firmadas em contrato. Entrei no primeiro voo que eu podia, de volta para Dallas e fui embora. E, meus irmãos, eu passei 18 meses miseráveis. Foram 18 meses miseráveis, você não consegue imaginar. A raiva, a angústia, a frustração, a falta de sono, a vida miserável que eu passei a viver. Até um dia que um dos capelães lá do seminário virou para mim, me chamou, falou que eu vou marcar um horário com você, cara, apareça no meu escritório em tal hora. Eu falei, sim senhor. Fui lá, Dr. Lee Jaggers, nunca vou esquecer esse homem, um homem de Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, Isaac, você está definhando há 18 meses aqui. O que está acontecendo, cara? E aí eu falei, bom, você sabe a situação e etc. Aí ele falou, pois é, cara, mas deixa eu te falar, você está definhando porque você nunca perdoou essa moça. Eu falei, como é que é? Não, sou mestre em teologia, me respeita, pô. Pastor. Claro que eu sei o que é perdão e claro que já liberei perdão. Ele falou, não. Você não liberou perdão não, cara. Sabe por quê? Porque você não perde uma única oportunidade para verbalizar o teu ultraje, a tua raiva, para verbalizar o dano que você sofreu. Você não perde uma única oportunidade. Deixa eu te lembrar a definição bíblica de perdão. Eu falei, por favor, humilhado desse jeito? Pode falar, senhor. Ele virou para mim e falou assim, perdão, Isaac, é uma decisão unilateral de nunca mais levantar a ofensa contra o seu ofensor. Isso é perdão, porque no dia que Deus te perdoou em Cristo Jesus, Ele disse, os teus pecados passados, os teus pecados presentes, até os teus pecados futuros, eles estão perdoados, eles não vão ser mais levantados contra você em Cristo Jesus. Então, enquanto você não perdoar essa moça, você não vai ser curado. Enquanto você não tomar essa decisão de liberar perdão, você não vai encontrar cura.
enquanto você não confiar que há um Deus que é bom, que Ele está vendo todas as coisas, e que um dia Ele vai agir punindo o mal e retribuindo o justo, você não vai conseguir perdoar, cara. E meus irmãos, passou um tempo dessa conversa até o momento em que eu decidi dobrar os meus joelhos no meu quarto e falar: Senhor, hoje eu perdoo. Hoje eu assino a alforria espiritual. Hoje eu decido liberar perdão. Eu me lembro de voltar para o Brasil, os meus amigos inteiros, aquela mulherzinha, a vontade que eu tinha era: é isso mesmo, né? Porque essa é a nossa índole, né? E eu falava: não, gente, para, já foi colocado nas mãos do Senhor. Já foi entregue nas mãos de Deus. Não existe mais dano a ser contado, não existe mais ofensa a ser considerada. E meus irmãos, eu identifiquei a minha cura anos depois. Anos depois, já estava com data marcada para casar com a Isabela. Fui convidado para falar numa conferência teológica em Recife. Estava eu em Congonhas, no gate, no portão, esperando o meu voo. De repente chamou todo mundo para fazer aquela fila, né? De repente uma pessoa bateu no meu ombro e falou assim: Isaac. Na hora eu reconheci a voz. Quando eu me virei, eu olhei para aquela moça como a gente olha para o atendente do drive-thru do McDonald's. Não veio raiva, não veio dor, não veio nada. Naquele dia eu identifiquei: estou curado. Porque, meus irmãos, a cura, ela vem depois do liberar o perdão. A gente acha que primeiro a gente tem que tratar os nossos afetos e ser curado para então poder perdoar. Mas a tratativa bíblica é: primeiro a gente perdoa. E depois que perdoamos, aí nós somos curados. E só consegue perdoar aquele que concebe em seu coração um Deus cujas mãos um dia vão agir. Só consegue perdoar aquele que sabe, que conhece um Deus cujos olhos estão atentos. Só consegue perdoar um crente que diz: eu tenho um Deus que está com ouvidos atentos a me ouvir. Então, meus irmãos, talvez seja hoje o dia que o Espírito ministre a mim e a você e falar assim: quem é que você está precisando perdoar? Quem é que você está precisando dizer assim: olha, eu perdoo. E não perdoo porque sou bom, eu perdoo porque tem um Deus cuja mão um dia vai agir, eu posso confiar nele. Eu perdoo porque tem um Deus que vê todas as coisas. E eu posso confiar nesse Deus que vê todas as coisas. Eu perdoo porque tem um Deus que está atento a ouvir as minhas orações. Até a minha incapacidade de dizer assim: eu não estou afim muito de perdoar, não. Mas de todas as maneiras que eu poderia aplicar isso, eu queria aplicar assim. O crente que concebe um Deus que nos ouve, o Deus que está vendo, o Deus que vai agir, esse ele perdoa. Em último lugar, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E ele continua: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. A certeza, meus irmãos, de que nós somos feitos povo especial, de propriedade particular de Deus, é algo que também apazigua o nosso coração diante das injustiças da vida. A certeza de que em Cristo Jesus eu recebi a bênção de fazer parte da família de Deus, de ser tratado como tesouro particular de Deus. Isso também me ajuda a lidar com as agruras da vida. Isso também me ajuda a lidar com a realidade, que muitas vezes ela não se configura de uma maneira que eu consigo entender. E isso tudo, meus irmãos, isso tudo nos foi conquistado por um filho
que ao invés de receber compaixão, recebeu ira. Essa compaixão que está à nossa disposição, meu irmão e minha irmã, não nos veio sem custo. Um dia um filho virou para o pai e falou: pai, tem compaixão de mim, aparta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Qual que era a vontade do pai? Esmagar o filho. Em vez de dar compaixão para o seu filho, ele deu ira para que eu e você possamos ser considerados povo de propriedade particular do Senhor. Povo que tem a certeza de poder receber a compaixão de um Deus compassivo. Povo que recebe bênção e graça de Deus. Porque um dia teve um filho que não recebeu essa compaixão. Teve um filho que levou para o madeiro essa condição miserável, que foi a vítima maior do ímpio, que viu os seus inimigos prosperarem diante dos seus próprios olhos. Ele, como justo perfeito, sofreu absolutamente. Não foi acolhido pelo seu pai, para que eu e você possamos ser considerados povo eleito de Deus. Povo sobre o qual Deus deseja atuar sempre em termos de graça. Eu não sei como é que você entra aqui, e graças a Deus, porque eu não sei. Mas eu vim apresentar a você essas 4 verdades que solucionam e redimem a nossa angústia diante da injustiça desse mundo. Que solucionam e redimem as nossas angústias diante da prosperidade do ímpio, diante do sofrimento do justo. Temos um Deus que Ele está pronto para ouvir as nossas orações, até as orações mais sujas que a gente possa eventualmente fazer. Ele não vai ficar escandalizado quando eu e você dizemos: Senhor, eu estou frustrado, absolutamente frustrado. Senhor, meu coração está sangrando. Senhor, eu não quero perdoar. Senhor, eu estou nessa situação. Temos um Deus que está assim, de olhos abertos, vendo a justiça do que teme o nome dele e vendo a impiedade do pagão e do ímpio. Temos um Deus que nos prometeu que um dia ele vai agir e recompensar todo o mal perpetrado sobre esse mundo. E temos um Deus que nos chama de filhos a custo do seu próprio Filho perfeito. Por isso eu queria que essa noite essas verdades penetrassem no meu e no seu coração, para que a gente pudesse apaziguar a nossa fé, a nossa relação com Deus, na medida em que a gente olha para um mundo que tem um poder violento de nos ferir, de nos machucar, de nos frustrar, de nos fazer ficar com inveja, com raiva. A gente apazigua o nosso coração quando a gente encontra o Filho perfeito que não recebeu compaixão. Quando a gente encontra o Filho perfeito que por causa dele somos chamados tesouro particular. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, obrigado por nos lembrar essas verdades tão fundamentais do Evangelho. Obrigado porque a gente pode olhar para Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado porque Ele não recebeu compaixão para que nós fôssemos agraciados. Obrigado porque Ele suportou a injustiça para que nós possamos receber justiça. Obrigado porque Ele foi a vítima da violência absoluta para que nós pudéssemos perdoar aqueles que nos ofendem. Obrigado por Jesus, nosso Senhor, o Filho perfeito. Por isso, Pai, inunda o nosso coração essa noite com essas verdades. Oro por mim, oro pelos meus irmãos. Traz, Pai, à nossa memória essa noite os nomes das pessoas que a gente precisa perdoar.
daqueles que a gente precisa estender a destra da comunhão novamente, daqueles que a gente precisa, eventualmente, buscar uma via de reparação. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado, porque apesar da prosperidade do ímpio, do sofrimento do justo, Tu continuas reinando soberanamente, e o nosso coração pode ser apaziguado em Ti. E obrigado porque há em nós uma esperança de que um dia todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Obrigado porque a gente pode descansar no nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, que recebeu ira ao invés de compaixão, recebeu violência ao invés de justiça, recebeu maltrato ao invés de acolhimento. Tudo isso para que nós pudéssemos nos tornar povo de propriedade particular do Deus Altíssimo. Nós oramos assim gratos por Ele. Amém.